A política com P maiúsculo e seus objetivos é o tema do nosso programa de hoje aqui no Além da Notícia. Estamos ao vivo. Você pode participar também mandando sua mensagem. Aliás, muita gente já mandou. Daqui a pouco eu começo aqui a também considerar o que você está enviando para o nosso programa. Mas com os nossos convidados, estamos tratando como um todo desse momento político também. Vamos agora entrar nele. O momento político brasileiro que nós estamos vivendo. Como é que nós podemos entender um país com mais de 30 partidos políticos e partidos que poderíamos imaginar que cada um tivesse uma proposta específica, boa, uma proposta que se diferenciasse do outro, mas é possível que 30 e tantos partidos tenham ideias tão diferentes e se distingam tanto um do outro? Por que temos tantos partidos? Primeiro de tudo, eu acho que aí também é um grave problema nosso. Bom, só para complementar essa sua informação, para a gente começar essa discussão, você falou de 30 partidos com várias ideias. Eu sempre cito como exemplo, por exemplo, partidos trabalhistas. Nós temos o quê? 5, 6 partidos trabalhistas. Será que tem tanto trabalhismo assim no mundo que você precisa de 5, 6 partidos diferentes para tratar de um mesmo tema, de uma mesma situação, que é o trabalhismo, que é a situação do trabalhador? Então a gente já começa por aí essa discussão. Por que nós temos tantos partidos políticos? Porque essa profusão de partidos beneficia a classe política brasileira. A resposta ela é mais simples de todas. Você tem um conjunto de regras eleitorais, um sistema, por exemplo, nosso sistema proporcional de voto aberto, onde você tem um sistema que é criado para fortalecer partidos políticos. E o que nós temos na nossa legislação? Não, o voto não é em partido prioritariamente, é em pessoas. Isso acaba gerando uma profusão de partidos políticos, a falta de uma cláusula de barreiras que agora foi criada para começar nessa eleição e ir se consolidando nas eleições seguintes, mas isso também favorece o processo de criação de partidos e principalmente porque partido no Brasil virou a melhor empresa que você pode ter. Ou seja, você, independente do que você faça, do número, você precisa ter um vereador no menor município do país. Você sendo um partido registrado junto ao TSE, você tem direito a fundo partidário, você tem direito a tempo de televisão, você recebe no mínimo algo em torno de média R$1 milhão por ano para fazer ou ter esse partido. Que empresa que gera sem fazer nada R$1 milhão por ano? Não tem negócio melhor do que ter um partido político no Brasil hoje. E aí, o que o cidadão que percebe isso, que vê isso, que entende isso, o que o cidadão tem que fazer? Como é que ele tem que reagir diante disso? Porque se esperarmos que o Congresso que está aí mude isso, ele não vai mudar. Ele não vai diminuir o número de partidos porque ele está se beneficiando desse sistema. Como é que isso deve encontrar saída, padre? Olha, eu tenho um pouco de preocupação em defender muito esse afunilamento partidário, porque existe a necessidade de que o número não seja exagerado, é verdade, mas existe a necessidade também que grupos que tenham reflexões e pensamentos próprios com relação ao futuro do país, doutrinas próprias, pensamentos próprios, possam se expressar numa sociedade democrática. Então seria muito complicado você colocar direita e esquerda e dizer que todo mundo aqui tem a mesma proposta. Então eu acredito que um número reduzido de partidos, para que evite isso que o professor está dizendo, que hoje é um desastre para o país, contudo, essa possibilidade de você experimentar a vida partidária, ela é incentivada inclusive pela Igreja. O Papa Paulo VI, em 1971, já escrevia isso, ou seja, pedia que realmente se identificasse partidos, alertava para o risco de, por exemplo, um cristão, um católico, querer encontrar o cristianismo e o catolicismo dentro de um partido só. Ele dizia, olha, isso não é possível, porque você tem diversas ideias, então você nunca vai encontrar uma expressão perfeita daquilo. Agora, você tem que discernir, porque o sistema político nosso exige os partidos, e eu digo assim, e é bom que exige os partidos. Quando o professor fala do voto no partido, preparado para o voto no partido, deveria ser um voto mais consciente. Eu voto naquele candidato porque aquele candidato está afiliado a esse partido e esse partido tem esse estatuto e eu conheço o estatuto, conheço a forma que pensa o partido, a ideologia que está por trás e eu acredito que essa ideologia vai de acordo com a minha reflexão e meu pensamento. O problema é que hoje você não encontra mais o partido perde força
e aí se dilui em inúmeros partidos e vira essa situação que o professor está dizendo. A grande questão é essa, não é falar contra os números de partidos. Se você pegar, por exemplo, países como os Estados Unidos, você tem centenas de partidos registrados nos Estados Unidos em pleno funcionamento. O sistema deles é que leva ao modelo que eles têm de um bipartidarismo mais forçado. Mas o que a gente deveria ter no Brasil era um mecanismo para criar uma maior representatividade desses partidos políticos. Ou seja, quem de fato tem representatividade tem que ter, sim, assento dentro do Congresso. Agora, se eu pegar uma situação onde um partido não tem o mínimo de votos necessários e consegue ter um deputado, isso não faz o mínimo sentido. Ele tinha que ter o mínimo de representação para aí poder começar a ter alguns direitos de partido, mas sem limitação. Quem tivesse condições de criar um partido, convencer a sociedade que a sua ideia partidária é a melhor para o país, ele iria crescer, ele iria se tornar, podendo se tornar uma maioria, mas sendo que na representação só de fato quem representa um mínimo dentro dessa sociedade. Isto quer dizer, é bom que tenhamos um bom número de partidos, desde que esses partidos tenham identidade própria, pensamentos, ideias diferentes, o que lamentavelmente a gente não está percebendo hoje. A proliferação é tão grande que a gente vê que eles surgiram somente mesmo, como o Pussi denunciou aqui na primeira resposta, que é um meio hoje de de faturar, de ganhar dinheiro. Não é? Lamentavelmente. Não, só uma observação, só para os nossos telespectadores depois olharem. Dê uma olhada depois nos estatutos dos partidos no Brasil. Todos dizem a mesma coisa. Melhorar a condição de saúde, educação, transporte, não segurança. Se distinguem. Mas não diz o quê, como fazer isso. Eu quero ver um partido nesse país que diga, eu quero melhorar a saúde assim. Eu quero melhorar a educação assim, a segurança assim. E aí sim o eleitor vai ter como julgar e dizer, opa, esse caminho eu concordo, este não, por aqui eu vou, por este não. Então, depois eu peço, vamos pedir aos nossos telespectadores que façam isso. Façam um teste, abram os programas partidários, sem diferença alguma. Agora, é importante resgatar esse ponto, né? Com isso, não se pode dizer, e nesse ponto eu gostaria de ser bem enfático, porque é uma posição, eu acho que tem que ficar muito clara. O partido, ele faz parte do sistema democrático. Você não pode colocar o partido como um vilão nessa história. O partido, ele existe, ele representa uma parte da sociedade que pensa daquele jeito, deveria ser assim. Se ele não está funcionando, isso é um outro problema. Então vamos arrumar uma forma dele funcionar. E aí a famosa reforma política que não consegue sair do papel, em vez de reforma, fazem puxadinhos da reforma política cada vez que as coisas apertam um pouco, então se mexe aqui ou mexe ali. Mas a grande reforma política deveria ser o quê? Deveria ser uma forma de que os partidos mostrassem sua compreensão ideológica sobre aquele assunto, aquele pensamento, e de que as pessoas, eu como católico cristão, pudesse olhar e dizer, ó, esse aqui não me interessa, esse aqui me interessa, aqui tem um grupo de candidatos que eu tenho condições de votar, aqui não tem esse tipo, ou seja, nós teríamos condições de olhar ideologicamente o que afina com a minha reflexão, com o meu pensamento, o que afina com a reflexão do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, com essa situação de... faz parte dessa demonização da política, ou seja, hoje você descartar os partidos como se eles fossem... né? Então, tem que tomar cuidado, eu acho, com essa... Mas eles mesmos hoje provocam esse pensamento tão negativo quanto a eles, que se comercializam, se vendem, os partidos se vendem, as legendas se vendem, os próprios parlamentares se vendem, então eles mesmos provocam esse pensamento que existe. Papa Francisco, né? Com o senhor. O Papa Francisco diz que a política partidária, às vezes, é responsável pelo próprio descrédito da política partidária. Papa Francisco. Olha, nós temos aqui alguns convidados, você que está em casa, é um convidado para essa nossa conversa, então queremos dar atenção a você também que está aí do outro lado. Olha só, boa noite, qual seria o caminho para que nossos políticos alcancem essa consciência harmônica entre poder e busca pelo bem comum? Padre José Alex de Atalaia. Tá aí, alguém quer responder? Eu acho que a resposta mais clara ao político chama-se voto. Se tem uma coisa que político tem medo, chama-se voto. Comece a pressionar o seu político, comece a não votar naqueles. Então a gente tem uma eleição aí, a gente tem uma informação abundante de quem são os nossos políticos, do que fizeram, do que deixaram de fazer, e não olhe o seu candidato, essa eleição, pelo que ele está prometendo fazer.
olhe pelo que ele fez ou deixou de fazer no passado. Escolha seu voto por este olho. Isto é, pelo que ele fez ou deixou de fazer no passado, sendo político ou não sendo político. Porque a informação da vida de todos nós está na rede. Exato. Dá para eu saber, conhecer muito bem os valores de um candidato, o que ele deixou de fazer. Então, aí eu estou prometendo asfalto, escola... mas, doutor, o senhor prometeu isso na eleição passada, o senhor fez? Não. Então, não adianta você me prometer agora, novamente. Então, voto. Esse, para mim, é o principal controle. Já aproveito aqui e pergunto para os senhores. É importante que o eleitor agora diga, eu vou renovar esse Congresso Nacional agora. Eu vou votar numa pessoa diferente, eu vou procurar um candidato diferente, eu não vou votar naquele mesmo que votei. Se você estiver também com aquela observação de que aquele que você votou não fez boas coisas, mas a renovação também, como um elemento de vitalidade, ela é importante, não é? Ronaldo, eu tenho também uma ressalva com relação a isso. Esse trabalho que eu acabo desempenhando, essa missão por tempo determinado, eu não sou político, eu sou padre, eu estou assessor político na CNBB, né? Mas isso me proporciona conviver com alguns deputados, conviver com alguns senadores, e eu posso dizer a você, tem gente muito boa lá. Tem gente com pensamento reto, tem gente querendo fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse vamos renovar tudo, porque nós temos gente que se esforça por realmente fazer um trabalho. Agora, o que eu acho que deve ser feito nessas eleições, e aí eu já avanço num outro tema, nós estamos muito preocupados com a eleição presidencial. E nós estamos esquecendo que a máquina gira dentro do Congresso Nacional. Então, é ali que a gente tem que se preocupar. Então, o olhar, a atenção, como você disse, o que ele fez antes, depois, inclusive fora da vida dele política, quem é essa pessoa, como é que ele ganhou dinheiro, como é que ele se enriqueceu, como é que ele está nessa situação, de onde que ele vem, como é que é o patrimônio dele, como é que uma pessoa consegue quadriplicar o seu patrimônio em 2 anos, o que isso gerou, o que isso aconteceu, quais são suas posturas com relação à defesa da vida na sua integralidade. E quando eu digo integralidade, é desde o nascituro, desde do ventre materno até a morte, e aí nós passamos pelos direitos sociais que esse ser humano tem também. Então, como é que é esse comprometimento? Eu acho que nós não podemos perder isso de vista. A renovação, ela é importante num quadro de uma política arcaica, ultrapassada. Agora, nós temos gente muito boa aí que está atuando hoje dentro do Congresso e que, no meu ver, e não me pergunte para dizer quem é, porque eu não vou dizer, no meu ver, teriam condições de retornar. Eu acredito que teriam condições de fazer e continuar fazendo bastante pelo Brasil. Eu enfatizo o que o senhor disse. Por exemplo, eu tenho um amigo também que ele está na 5ª ou na 6ª legislatura. É um homem importante que o Congresso não poderia perdê-lo. Mas eu conheço um outro também, e que não é meu amigo, que está na 6ª ou na 7ª, e que eu particularmente não gostaria de vê-lo nunca mais ali no Congresso. É análise. Mas lamentavelmente já ouvi pesquisas em que ele está muito bem e vai ser reeleito. Púcio, o que você pensa de renovação? Eu concordo com a renovação, mas eu não tenho do que tirar do que foi dito pelo padre. Vamos renovar, mas renovar com consciência. Exatamente. Ou seja, existem políticos bons, realmente, existem políticos... O que eu peço ao eleitor, quando a gente fala em renovação, é isso: olhe o passado do seu candidato. Se a pessoa já é política, tem como você saber o que ele fez, como ele votou, como ele deixou de votar e decidir o seu voto. Se ele não atendeu os interesses da sociedade, não vote, não o reeleja em troca de nada, em troca de salário, em troca de emprego, em troca do que quer que seja. Por quê? Porque isso não vai trazer melhorias nenhuma para a sua vida. A gente tem uma coisa na ciência política chamada uma teoria que é a da accountability, ou seja, a prestação de contas do candidato ou do político ao eleitor. O eleitor brasileiro tem que aprender a fazer a accountability, olhar como foi o mandato anterior e, se não prestou, me permitem um termo isso, mas se não prestou, não vota. Escolhe outro, aí sim a renovação é necessária. Agora, se prestou, vamos mantê-lo, porque aí sim a gente tem condições de renovar de forma consciente. Muito bem, olha, boa noite, parabéns pela conversa em alto nível, Padre Toninho de São José dos Campos. Ele diz assim: a política é sim a busca e conquista do poder, não podemos demonizá-lo, mas colocá-lo no devido lugar em sintonia com o bem comum. Temos o Ivan do Rio de Janeiro que diz assim: sou contra a política de minorias. E aí ele pergunta: é certo ter um grupo de políticos que se dizem católicos formar uma ala na Câmara? Embora os documentos da igreja nos incentivem a estar no meio político, não ficamos vulneráveis como igreja quando um deles cai num erro de se corromperem? Abraços, Padre Paulo
É a pergunta do Padre Paulo. Primeiro um abraço ao Padre Toninho, que fez essa observação. O Padre Toninho foi meu professor de moral social no seminário, né, e é do clero da minha diocese. Só uma correção. Essa última pergunta é do Ivan, do Rio de Janeiro, não do Padre Paulo. Okay. Do Padre Paulo virá depois. Com relação a essa última pergunta, sobre esse grupo de católicos dentro, eu diria assim, olha, isso é importante deixar claro. A Igreja Católica tem uma opção dentro do Congresso Nacional. A Igreja Católica não tem bancada católica. Nós não temos isso. Existe dentro do Congresso uma frente parlamentar católica. E aí é importante que fique claro essa diferença. A bancada católica, a bancada evangélica, ou a bancada ruralista, ou a bancada... a bancada ela tem um compromisso entre elas, de voto junto. Alguém influencia essa decisão de forma preponderante. A frente parlamentar católica são políticos que se identificam como cristãos católicos, que se reúnem e que pautam suas decisões ou tentam pautar por aquilo que a consciência deles entende ser evangelicamente correto dentro da doutrina da Igreja Católica. Então, dentro dessas pessoas, nós encontramos políticos dentro da vida pública. Então, se me pergunta se é correto ter dentro do parlamento uma bancada católica, eu diria a você que, na minha visão, não. Agora, é importante que católicos exerçam a sua função política, que cristãos coloquem os seus valores dentro da vida política, isso, na minha visão, é fundamental, não é só cristão. Nós vivemos um ano do... Você perguntou anteriormente, né, como gerar essa política nova. Nós estamos vivendo o ano do laicato. O Papa Francisco fez um discurso que mandou em vídeo áudio para os políticos latino-americanos em Bogotá, em outubro do ano passado, onde ele dizia, nós precisamos de políticos comprometidos, que saiam do povo, o leigo ele precisa ser incentivado. E isso às vezes é um erro nosso de padre, viu, Ronaldo? Às vezes a gente, quando fulano se sai candidato a político, da noite para o dia ele virou a pior pessoa que existe dentro da comunidade. E a gente vira a cara para ele. Exatamente. Não é? Então como é que nós vamos querer uma... Então, mas ele está na comunidade e aí ele virou político, mas ele vai conversar sobre política onde? Na comunidade? Não mais, agora ele vai ter que conversar lá no bar, lá no campo de futebol, porque aqui não pode falar. Sendo que o bar e o campo de futebol não é mais o ambiente dele, porque ele já estava na igreja, já é um homem de igreja. E é lá que ele tem que... Então é um erro crasso que a gente comete. A política partidária dentro da igreja, ela tem que ser distanciada, porque isso divide. A política ideológica dentro da igreja ela tem que ser distanciada. Agora, o trato político, a conscientização política, o conhecimento disso tudo, isso ela deve ser muito bem valorizado e eu acho que aí nós cometemos um erro grave, que é a falta de formação. Muito bem. O último elemento dessa pergunta aqui do Ivan, do Rio de Janeiro, era assim, mas isso não é um risco quando eles caem no erro de se corromperem? Mas esse erro de se corromper, estamos todos nós sujeitos. Até eu que estou aqui hoje nesse programa, amanhã eu posso escandalizar qualquer um. E entre correr o risco de colocar alguém na política que seja da igreja, se corromper, e não colocar, é importante correr o risco. Perfeito. Assim como eu estou correndo o risco de amanhã escandalizar a Canção Nova, escandalizar você, escandalizar a igreja. Perfeito. Todos nós precisamos estar muito atentos a este compromisso. Não podemos abrir mão dele. Está chegando o nosso próximo bloco. Tem mais perguntas aqui interessantíssimas. Já a gente vai deixar para o último daqui a pouquinho. Pus, segura aí, Pus. Já a gente fala mais. Até já.